Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Pedro Maranhão e você está no podcast Obras à Frente, o seu podcast sobre o mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. Hoje estou aqui com meu amigo Rafael Capelari, ele é engenheiro civil e empreendedor nato. Você pensa num cara que esse cara é empreendedor, também hoje tem a sua empresa de consultoria, ele vai falar mais aí pra gente. E hoje vamos falar sobre um assunto que é muito importante, que é a gestão de custo nas obras. Rafael, muito obrigado e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Pedro, pelo convite. Queria agradecer, em primeiro lugar, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com você e bater esse papo aí super legal, que é de extrema importância para todo mundo que atua no setor da construção civil, que é essa gestão de custos. Então, obrigado pelo convite e vamos bater esse papo super especial aí. Com certeza. E para você que está aqui assistindo pela primeira vez no YouTube, não deixa de se inscrever no canal e ativar as notificações, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio com um convidado trazendo algum assunto aí sobre a nossa área. E Rafa, cara, acho que esse assunto ele é bem legal da gente trazer, né? A gestão de custo, porque pra gente que é formada aí na faculdade de engenharia civil, né? A gente acaba não vendo tanto sobre isso, né? Muitas vezes a gente fica naquela dúvida, a gente não aprende direito essa questão da gestão de custo. E a gente sabe, você como empreendedor vai poder falar melhor do que ninguém, né? Que sem cliente não tem empresa. Mas sem a gestão do custo, né? Se deixar a torneira aberta, também não tem empresa. Mas antes da gente entrar propriamente no tema, queria que você falasse um pouco aí da sua trajetória, com o que você tem trabalhado hoje, como que a sua empresa atua. Conta o seu currículo aí um pouquinho pra gente. Bom, vamos lá. Meu nome, então, é Rafael Capelari, né? Tenho 36 anos, atuo no setor da construção civil já há aproximadamente 14 anos. Tive a oportunidade de trabalhar em algumas construtoras nos últimos 14 anos. E também tive a oportunidade de participar aí de mais ou menos 8.000 unidades habitacionais, totalizando aí quase 500 milhões de reais gerenciados nesses empreendimentos. Atualmente eu tenho uma empresa de consultoria em engenharia, onde eu ajudo as empresas com essa questão de custo, com essa gestão de custo, identificar e encontrar os problemas de custo, principalmente atuando ali nas raízes do problema, atuando nas origens do problema. E tenho também hoje um produto digital, né, que é um treinamento sobre o mercado financeiro, um treinamento de educação financeira para as pessoas que querem começar a investir. Muito bom, cara. Gente, são 500 milhões. Vocês têm noção do que nós estamos falando, né? Esse é o nível dos convidados que a gente tem aqui no nosso podcast. Por isso que é muito bom mesmo trazer especialistas para falar sobre os assuntos. Eu sempre falo, cara, nos episódios, como eu gostaria de ter tido acesso a esse nível de informação quando eu estava na faculdade. E principalmente eu vi isso de pessoas que trilharam o mesmo caminho que eu, né? Então você que é aqui da mesma cidade que eu, estamos falando de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Então você trilhou o mesmo caminho que eu. Começou lá como estagiário, lá sem saber nada, e foi fazendo o seu caminho na construção até chegar nessa etapa. Você trabalhou mais, foi na parte de construção de imóveis de padrão popular, Exato. Correto? Exato. E principalmente no padrão popular, a gente sabe que trabalha-se com margens baixíssimas. Então, a gestão de custo é o que faz o setor se manter perene, né? Essencial. Fazendo um gancho com o que você falou, uma coisa legal, a gente tem que ouvir conselho construtivo de pessoas que já construíram coisas, né? Com certeza. Hoje eu vejo muita gente aí dando conselho construtivo, mas quando a gente olha para o currículo tem muita gente que não construiu. Então é muito importante mesmo. Também passei por essa mesma fase que você, de estagiário a sócio de construtora, de estagiário a gerente de construtora. Então muito legal. E essa parte de gestão de custo, ela é fundamental. Porque a empresa ela é feita para dar lucro, né? A empresa, seja Falando pequena, português claro, né? seja pequena, média, grande, elas não são instituições filantrópicas. É muito legal a instituição filantrópica voltada
para ajudar as pessoas, mas a maioria das empresas elas são montadas, elas são estruturadas para dar lucro. E eu vejo hoje muita gente que vai se aventurar e começa a construir, ou até em construtoras de nível médio, que o pessoal acaba não olhando e não cuidando dessa parte de custo, não cuidando de uma série de coisas que ficam ali, principalmente na origem, e querem resolver muita coisa quando a obra está acontecendo. Então, é fundamental, porque inclusive eu falei aqui de empresa filantrópica, mas uma empresa saudável na parte de custos, ela pode fazer filantropia com uma parte dos resultados que ela obtém. Então, até para a filantropia, até para ajudar as pessoas, é importante cuidar dessa questão de custo, sem esquecer, óbvio, desse tripé da construção civil, prazo, custo e qualidade, mas é essencial gerir essa questão de custos para ter um negócio saudável, para ter um negócio que pode prosperar. E como você falou, né, quem constrói, quem empreende, não deveria pensar em fazer uma vez só. Deveria pensar nessa continuidade, nessa saúde do negócio para fazer sempre, né? Eu acho que o ideal é fazer sempre. Com certeza, porque a gente vai melhorando o processo à medida que vai avançando, né? É até o que a gente estava comentando agora há pouco a respeito do mercado financeiro. E você, se segurar até o final do episódio, hoje nós vamos dar uma pincelada aqui com o Rafael, aproveitar um pouco do conhecimento dele aí sobre o mercado financeiro. Então, você que fica aí até o final do episódio, você não perde por esperar. Então, no mercado financeiro, a gente estava falando, né? Também tem muito disso. O ganho é no longo prazo, né? Com o tempo, você vai melhorando o processo, você vai aprendendo, você vai fazendo melhores aportes. Então, falando da empresa, ela vai melhorando o processo, ela vai estruturando, ela vai fechando as torneiras que estão pingando. E eu vejo o quanto que a atenção fica da porta da obra para dentro, né? Ali se tem um controle, gente batendo, gente pressionando, às vezes chega até perder o time, né? Que é aquela da areia na mão. Se deixar a mão aberta, a areia cai tudo. Mas se você apertá-la demais, ela escapa por entre os dedos, né? E às vezes a gente deixa de ter esse processo de melhoria contínua. E como que você enxerga, Rafa, principalmente gente falando para o nosso público, quem está formando agora vai pegar a sua primeira obra. Na faculdade, eu pelo menos não tive uma aula de gestão de custo. Nem me foi orientado nem qual que é o conceito de montar uma gerencial, né? Gerencial, para quem não sabe, é um documento ali onde você faz a gestão do que está orçado, o que está realizado da obra e quanto que tende a gastar com aquele item com o que você tem programado ali, projetado para gastar. Então essa é uma gerencial, que parece simples no conceito, mas no dia a dia não é tão simples assim, né? Onde que você enxerga que estão os maiores ralos aí na construção? Olha, a primeira coisa que eu diria para as pessoas é... Tem uma frase, eu não me lembro o filósofo agora, mas que diz que se eu enxerguei mais longe foi porque eu estava sobre os ombros de gigantes. Então a primeira coisa é se apoiar em quem tem um pouquinho mais de experiência. Essa pessoa que está começando, essa pessoa que está entrando no mercado, ela precisa dessa ajuda, ela precisa desse conhecimento de algumas pessoas que já fizeram. Agora, os principais ralos que eu vejo o dinheiro escoando, eu diria que eles estão na origem, na concepção do negócio. Muita gente, como você falou, e eu vivi isso na prática, eles querem resolver depois que a obra começou, depois que a obra está em movimento. Mas tem uma brincadeira que eu fazia com as pessoas que a gente nunca viu obra adiantada, né? A obra está sempre atrasada. Então, depois que começou, é difícil colocar o pé no freio, é difícil revisar algumas coisas, então as pessoas vão executando da maneira que dá. Então, para mim, assim, os itens da origem, que eu diria projeto, compatibilização de projeto, a gente falava agora há pouco, né? Logística, ninguém olha, mas quando vai de fato executar, poxa, quantos litros de combustível eu estou gastando com determinado equipamento para deslocar o material de um lugar até o outro? Será que se esse material tivesse sido estocado numa posição melhor, eu não gastaria muito menos com essa logística no momento de execução? Eu tenho um exemplo para dar. Estou prestando consultoria para uma empresa agora, né?
e a gente tinha 3 pontos de ar-condicionado, as 3 máquinas, num local único. Uhum. E o projeto de elétrica ele ia com 3 tubulações, com 3 3 conjuntos de cabo, com 3 interruptores, Então, assim, numa estruturação básica, numa análise básica de um projeto desse, a gente conseguiu transformar num sistema único. Então você tem muitos metros de cabo. E quando a gente está falando de uma obra um pouco maior, 400 unidades, 600 unidades, 1000 unidades, a gente começa a falar de alguns milhões de reais Sim. de gargalo. Então eu vejo assim, a origem, o planejamento inicial, a origem, a concepção desses empreendimentos e até das obras menores. O pessoal está muito acostumado a executar. Uhum. Mas a questão do 80-20, né? Quanto mais a gente planejar, menos a gente vai executar. E quanto menos a gente planejar, mais a gente vai ficar executando. Uhum. Porque o custo, eu que pude participar de grandes empreendimentos, para planejar você tem um custo indireto pequeno. Uhum. Agora, na etapa de execução, onde você tem já um time de obra, onde você tem toda a sua equipe, o custo de planejar naquele momento é muito alto. Então, para mim, Pedro, o grande ralo de escoar dinheiro, de perder dinheiro, de deixar dinheiro na mesa, ele fica na origem do negócio, na concepção e depois, no momento de executar, para mim ele fica no desperdício. Uhum. Porque as pessoas têm muita dificuldade em controlar o desperdício, acabam, por conta dessa fase de projetos mal conceituadas, mal compatibilizadas, de outro lado acaba comprando muitas vezes muito material que não precisa. Uhum. Então é convencional em obra a gente olhar grandes volumes de material que sobraram. Sim. Então para mim aí tem muito dinheiro. E se eu puder citar mais uma coisa, que eu acho que você viveu também, mas que na minha carreira foi crucial, e tem muito dinheiro escoando por aí, é que as pessoas às vezes não param para desenvolver os parceiros que vão estar ali com elas, que vão executar, que vão entregar aquele negócio, seja uma obra de 1000 unidades, seja uma obra de uma única unidade. Eu sempre tive esse conceito comigo de desenvolver pessoas, ajudar pessoas, formar novas empresas baseado nessas pessoas que a gente acredita, porque eu vejo, minha experiência maior é com obras maiores, Uhum. mas eu vejo muito empreiteiro, né, muito prestador de serviço de mão de obra, que a gente fala na construção civil, né, quebrando, saindo do mercado, porque o nível de conhecimento dessa turma é muito pequeno. Então, outro conselho para o engenheiro recém-formado é cuidar dessas empresas, é ajudar essas empresas a ficarem vivas no mercado, porque são elas, no fim, são essas empresas, essas pessoas que a gente aposta que vão nos ajudar Com certeza. construir esse empreendimento. Não, sem dúvidas. E, cara, um negócio que eu vejo muito por esse mercado acaba ficando muito refém do repertório do engenheiro que está ali na obra. Então, se for um engenheiro experiente ou que já percorreu aquele caminho, ele tem já um repertório do cara, não vou fazer isso aqui porque isso aqui vai dar ruim. Não vou por esse caminho aqui, porque por esse caminho aqui vai ser melhor. Só que isso não é passado para frente, nem sempre é padronizado. Às vezes os processos de promoção, né? Essa pessoa pula de coordenador para gerente de uma única vez, às vezes sem ele estar preparado para ensinar quem está na cadeia para baixo. Né? Às vezes ele era muito bom executando lá na frente, e como gerente fica fora da operação, às vezes ele não está lá junto, no dia a dia, com aquela pessoa, para poder orientar ela na hora de tomar aquela decisão, que é a parte da decisão de compra. Tem coisas que é aquilo assim, aquele jargão que a gente tem na obra, né, cara? Uma coisa é você ter mestrado e doutorado, outra coisa é você ter as manhas. Entendeu? Então você leva um tempo para ter as manhas. E que jeito que você tem as manhas? Fazendo escolha ruim. Né? Errando. Você errando. Cara, é direto. Como que você faz para fazer escolha boa? Você precisa ter experiência. Como você faz para ter experiência? Fazendo escolha ruim. E isso tem um custo alto. Com certeza. Né? Então isso tem um custo alto.
Lógico que tem coisas que a gente às vezes não consegue controlar, né? Que é a questão do turnover e tal. Então, às vezes, aquela pessoa tem um custo de aprendizado, aquela pessoa aprendeu, ela pega, sai. Você vai gastar com outra pessoa para treinar, para preparar e tal. Essas são coisas mais complicadas, às vezes, de controlar. Mas vejo conceitos muito bacanas, a gente até vai trazer convidados aqui também para falar sobre isso, que é igual o Lean Construction. Só que querem entrar com o Lean Construction já com a obra em andamento. O tubulão já está cavando lá, beleza, vamos entrar com o Lean Construction, vamos traçar. Aí já começa a ficar mais enfeites, às vezes, do que propriamente o planejamento, porque não teve um pensamento prévio e você tem que tomar decisão com aquilo, enquanto sua cabeça tá, cara, eu preciso pedir o concreto, o aço não chegou. Às vezes atrapalha mais do que ajuda. Às vezes atrapalha mais do que ajuda. Vira um obstáculo que todo mundo quer empurrar, porque foi, apesar do conceito ser muito legal de Lean Construction, ou qualquer outro sisteminha desse que for implantado, se ele for implantado na hora errada, ele atrapalha muito mais do que ajuda as empresas, porque o engenheiro de obra, a obra está preocupado em pedir o concreto, em fazer acontecer, em pegar os itens que não foram bem compatibilizados. Você sabe disso nas obras. Tem muita coisa que precisa ser resolvida ali naquele momento. Então, por melhor que seja o sistema, se ele for implantado na hora errada, ele atrapalha mais do que ajuda. Com certeza. E para explicar, né, para quem não sabe, Lean Construction é a metodologia de construção enxuta, que prevê minimizar desperdícios, seja ele de material ou de tempo, né? E muitas vezes o tempo, a gente sabe que tempo é dinheiro, então uma obra que não atrasa envolve muito custo, só de custo indireto ali de salários é muita coisa, né? Mas, de fato, o negócio precisa ser pensado antes, porque às vezes tem conceitos errados de que você está tendo uma economia. Vamos dizer, uma obra num canteiro grande. Uma obra grande aí, padrão popular, térreo mais 3. Aí você tem o seu almoxarifado central, tudo num único local. Ah, beleza, o empreiteiro tem que pegar o material de lá e levar lá no prédio dele. Ah, mas eu pago o mesmo valor para todo mundo, pro cara que tá aqui perto e pro cara que tá aqui longe. Ele rói o osso e come o filé, tem hora. Só que essa hora que ele rói o osso é a hora que ele quebra. A hora que ele quebra, a conta fica cara para você. É um parceiro que você perde, alguém que você deixa de fazer, até você colocar outra pessoa para poder cobrir esse gap. Então, cai-se na ilusão de estou economizando, ou assim, estou dentro do custo, enquanto que uma questão logística de dentro de canteiro, que deveria ser, assim, uma questão muito bem pensada, feito a 8 mãos, se fosse o caso, né? Para pensar essa questão, cara, como que o cara vai pegar isso aqui daqui e vai levar para lá? E como que ele vai fazer para produzir? Que quanto antes ele... Para quem trabalha nesse meio sabe, o cara trabalha no limite da margem dele. E ele já não tem um conhecimento financeiro suficiente. Se nós, formados em faculdade, não temos, você imagina ele que começou ali como pedreiro, abriu a firma dele, começou a pegar os primeiros serviços, né? Tem um negócio legal, Pedro, que você falou, eu me lembrei agora. A gente falava na última empresa que eu passei que, sem perceber, às vezes a gente vai imprimindo erros. Então, acho que assim, para resolver essa questão, nada melhor do que ter pessoas que já fizeram, que já passaram muitas vezes aquele processo para te ajudar a tomar essas decisões. Por isso que eu falei ali atrás. Se a gente enxerga mais longe é porque está sobre os ombros de alguém que já fez muitas vezes. E uma coisa engraçada que eu vejo nas construtoras, vejo também nas obras menores, nas obras de casas, nessas residenciais, é que as pessoas vão imprimindo erros. Elas erram e daqui a um ano elas vão construir de novo e elas erram novamente aquela mesma coisa por um fato muito simples que eu vejo, que tudo isso que a gente está falando vai remeter a custo. Acaba não documentando os erros que cometeu. Sem dúvida. Acaba não registrando os erros que cometeu e melhor do que isso. Às vezes o Pedro executou uma obra, o Rafael executou uma obra, eles cometeram um erro que eles não vão cometer novamente, porque eles aprenderam. Mas muitas vezes aquele erro não é divulgado de maneira ampla para a empresa, então você vê aquele engenheiro não comete mais aquele erro,
mas a empresa tem outras 10 obras. Cometendo e nas 9 aquele... obras, o erro vai acontecer de novo, porque a empresa acabou não estruturando essa divulgação daquilo que foi feito de errado. E é uma questão cultural. A gente falava das questões psicológicas agora há pouco. Todo mundo quer divulgar os acertos, mas pouca gente quer enxergar e quer divulgar os próprios erros. Mas elas se esquecem que quando você divulga os seus erros, quando você faz os erros serem conhecidos, provavelmente você não torna a repeti-los. Uhum. E quando você faz um produto padronizado, como era o meu caso, se você errar uma vez, você vai errar mais 1000 vezes, mais 2000 vezes, e vai cometer aquele mesmo erro. Então, quando a gente falou em turnover, falou na questão de pessoas, me veio essa questão de que, e se eu pudesse dar um conselho para as empresas, inclusive, é que elas registrassem os próprios erros e que elas divulgassem de maneira ampla os próprios erros. Porque muita gente tem medo de mostrar onde errou, Sim. e por esse medo acaba repetindo e escalonando. O ideal é escalonar os acertos, né? Com certeza. Mas as empresas acabam escalonando erros que, quando tem uma escala legal, a gente volta a falar de alguns milhões de reais que foram deixados na mesa, mesmo que essa expertise já esteja dentro da empresa, mas ela acabou não sendo divulgada para as outras obras, para as outras pessoas. Com certeza. Cara, e muito disso é a metodologia PDCA. Exato. Né? O Rafa pode me corrigir aqui, que ele é mais especialista nisso do que eu. Mas ele é uma sigla em inglês, né, que quer dizer Plan, Do, Check and Act. Então você planeja, você faz. Você confere, você checa e você age. Então, você planejou, pensou o caminho que você vai fazer. Beleza, planejou. Aí você vai lá e executa aquilo. Aí você confere se aquilo que você executou está de acordo com o que foi planejado. Conferiu, deu certo, foi eficaz, padroniza. Deu errado, entra com uma ação corretiva, planeja de novo, faz de novo. Ele é um ciclo, tanto que ele é apresentado numa roda, né? Então ele é um ciclo, você planeja, você faz, você checa, você age. A ação, ou você padroniza, ou você entra com uma ação corretiva para corrigir aquilo. E, que o Rafa falou, muito importante, documenta. Então não adianta entrar com a ação corretiva sem documentar o erro para não cometer ele novamente. Eu gosto muito dessa questão de PDCA, mas eu fui aprendendo com o tempo, né, com a experiência, que planejar é essencial. Mas retroalimentar o planejamento é tão essencial quanto planejar. Porque eu vejo também muita gente preocupada em planejar, em ficar horas e horas e horas, e desenvolve um grande planejamento. Eu costumava brincar que o papel aceita tudo, né? Sim. Só que o planejamento, o ciclo PDCA mesmo, sem uma boa retroalimentação, ele tende a não funcionar. Porque você tem ação, você checa. Só que se deu errado, você precisa documentar, informar as pessoas e replanejar a partir do que aconteceu. Com certeza. Esse, para mim, e aí tem muito a ver com custo, né? Porque se você executa, erra e não replaneja e não retroalimenta, você vai continuar errando. Com certeza. Então, é um ciclo muito importante, o PDCA, mas tão importante quanto, para mim, é essa retroalimentação de mostrar o que deu certo, você padroniza e fim de papo, né? Uhum. Não quer dizer que não possa ser melhorado no futuro. Com certeza. Mas principalmente aquilo que deu errado, você corrige e avisa todo mundo, né? E coloca todo mundo na mesma página para que esses erros não se repitam. Com certeza. Por isso que uma grande habilidade hoje exigida no mercado do profissional que está lá na frente é de ser essa pessoa proativa. Mas não só proativa de, eu vou me antecipar e vou querer fazer, né? Não, você precisa ser uma pessoa inconformada, né? Não, cara, não é porque sempre foi assim que vai ser sempre assim. Então, igual você falou, padronizou, não é porque é a melhor maneira. Vamos continuar sempre estudando e buscando maneiras de melhorar. E concordo plenamente com você, Rafa. Essa questão
conferência ali, né? O check, ele tem um peso tão grande quanto o planejamento. E o ACT, que é, cara, vamos padronizar, vamos documentar, vamos falar com todo mundo. Isso tem um peso muito grande e é nessa etapa que se falha. Eu vejo muitas vezes o PDCA sendo implementado como uma burocracia. Então vira-se papéis para preencher, vira-se muitas coisas burocráticas para serem feitas. E às vezes a estrutura que tem ali dá uma atrapalhada também. Como você falou da questão dos erros. É, cara, muito importante essa questão da divulgação dos erros. Mas precisa ser feito de uma maneira correta, né? Então, assim, eu já vi muito acontecendo, o erro ele é divulgado de maneira que quase que humilha a pessoa que cometeu o erro. Então, essa pessoa tende a ser igual a criança que faz arte. Aquela criança que fez arte apanha, bateu apanha, apanhou apanha, derrubou o prato, quebrou apanha. Esse tipo de criança, o que ela faz na hora que ela faz uma arte? Cara, ela vai esconder aquilo de todo jeito, porque se alguém pegar, ela vai apanhar. Mas se ninguém pegar, ela não apanha, né? Então quem está apanhando o tempo todo começa a gastar energia escondendo Exato. o erro do que propriamente divulgando, né? Você sabe que isso é uma questão, Pedro, agora ouvindo você aqui, é uma questão muito cultural, eu vejo. Tanto em casa, né, com os filhos, com as crianças, quanto nas empresas. E é muito verdade que, assim, se você não constrói essa cultura de mostrar os erros, você vai ter muitos problemas. E se você humilha aquele que errou, porque os erros vão acontecer. Sim. É eminente. E numa obra de engenharia, eu já tive canteiros de obras com mais de 200 pessoas. Você depende ali do ser humano, então erros acontecem. Agora, se culturalmente a empresa não incentivar que as pessoas mostrem esse erro para que eles possam ser minimizados nos outros negócios, ela vai ter muito problema, inclusive problema de custo, porque todo problema que é escondido, ele vai ser repetido. Sim. Então a gente está falando de custo, né? Está falando de controle de custos, mas você vai perceber, e eu também percebi isso ao longo do tempo, a gente sempre volta em pessoas. Sem dúvida. A gente vai num assunto, né, e volta em pessoas. Assim como a gente vai falar, de repente, um pouquinho do mercado financeiro, a gente vai na parte técnica e volta na parte emocional e psicológica. No meio empresarial, nas empresas, na nossa vida, a gente vai num assunto e volta em pessoas. Porque a grande base do negócio são as pessoas. E o grande investimento em custo, né, em gerenciamento de custo, também é feito em pessoas. Porque uma empresa que culturalmente tiver na sua índole ali, no seu íntimo, esse problema de falar dos erros, consequentemente ela está jogando muito dinheiro fora. Tem muito dinheiro que está indo embora, e de acordo com a escala, a gente pode estar falando de 1.000, 2.000, 1 milhão, 10 milhões de reais que estão sendo jogados fora, simplesmente porque a empresa não quer enxergar os erros e não quer dar liberdade para que as pessoas possam divulgar os próprios erros. Cara, isso é sensacional isso que você falou, concordo em grau, número e gênero. No final das contas, sempre se trata de pessoas, né? O maior ativo que uma empresa tem são as pessoas. Eu comecei o episódio falando que sem cliente não tem negócio. Sem a gestão de custo também não tem negócio, porque o negócio quebra, ele não se mantém. A gente vai falar aí talvez um pouco sobre a questão de investimento, a questão de empresas perenes e tal. Então a gente procura sempre se tornar uma empresa perene. Então, quem é o cliente? É pessoa. Quem faz a gestão de custo? É pessoa. São duas coisas que afetam diretamente o negócio. Diretamente. E às vezes a gente negligencia algumas coisas que são importantes para essas pessoas. Então, se trata de pessoas, a gente precisa saber trabalhar com gente, independente do tamanho da empresa. Então, se a sua empresa é pequena, incentiva essa questão de trabalhar os erros, né? Então, vamos divulgar. Vou dar um exemplo aqui. Tá trabalhando numa obra grande, você tem o teu cronograma no Project. Para quem conhece o MS Project, um programa utilizado aí para fazer planejamento de obra. Então, você tem um cronograma. Atrasou aquilo que estava previsto.
tentar entender de fato o que aconteceu. Ah, é uma lista de desculpa que a pessoa vai dar? É uma lista de justificativa. Mas vamos entender. O que disso estava sob o controle da pessoa? O que de fato não estava? O que ela poderia ter feito para minimizar? O que ela vai fazer numa próxima vez que isso acontecer para não acontecer de novo? E dar abertura ao ponto da pessoa possa falar: nossa, Rafa, eu errei. Cara, tava tudo ali na minha mão, eu sabia, eu achei que ia dar e não deu. Eu fui otimista demais e errei nesse ponto. Estava sob meu controle, ao invés da pessoa ficar, não, mas é porque choveu. Choveu um dia no mês, mas a chuva de um mês atrasou todas as atividades. Pode ser que sim. Mas muitas vezes fica naquela briga, né? Um bate de lá, o outro defende de cá. Todo mundo tem razão, né? Quando... Geralmente, cara, a gente tá falando aqui de obra, né? O engenheiro de obra, na maioria das vezes, tá sempre na defensiva. Sim. Eu acho que quando a gente busca, quando a gente entende a origem do problema, né? De fato, eu tinha uma brincadeira também que justificativa boa não gera avanço de obra, né? Com Não gera certeza. avanço físico. Mas uma reflexão sobre o erro para buscar as origens de onde a gente errou, às vezes elas não consertam aquele erro, mas elas vão evitar o próximo. Então você tem coisas que errou, precisa seguir em frente, né? Mas se você busca, se você estuda, se você tem uma mesa aberta onde as pessoas podem contar os erros, e às vezes quando você pode contar os erros, você vai dividir com outras pessoas que vão te ajudar a encontrar as origens. Porque com a falta de experiência, muita gente erra e nem sequer enxerga o que está acontecendo, onde é que está errando. Mas quando a empresa tem essa cultura de abrir, de olhar os erros, e a pessoa pode refletir sobre aquele erro e encontrar as origens que levaram ela a cometer aquele erro, ela não só não comete mais, como ela vai ajudar outras pessoas a não cometerem mais aquele erro. Isso é um tesouro, assim, das empresas. As empresas que entendem esse tipo de coisa, elas ficam muito na frente nessa questão competitiva comparado a essas empresas que acabam não divulgando os próprios erros. Com certeza. Cara, sensacional. Esse é o puro suco do nosso podcast, né? O Obras à Frente. E é o que me dá maior satisfação de fazer ele, são poder conversar sobre esses assuntos. Eu gosto muito de falar sobre obra, falar sobre o mercado imobiliário, sobre construção civil, sobre pessoas, sobre investimentos, sobre... Cara, e é muito legal conversar com outras pessoas que também têm uma visão desse mercado. Acho que a gente compartilha muito da mesma visão. Nós não estamos aqui para ensinar gestão de custo de obras, até porque não é um espaço para isso, não é um curso, não é uma palestra, é um bate-papo sobre isso, mas com certeza quem está assistindo isso está identificando, e não importa o tamanho da sua empresa. Se você é uma construtora que faz imóvel para terceiros, seu cliente te paga para você gerenciar o dinheiro dele, isso tudo é aplicável na sua realidade. Se você trabalha somente com projetos, você não trabalha com construção da obra, né? Não é só uma gestão de obras, essa gestão vale para uma gestão de projetos. Você trabalha com projeto arquitetônico, você precisa fazer essa reflexão. Eu acho que você trouxe a palavra correta e melhor que resume esse assunto, né? Então nós falamos sobre a questão do PDCA, planejar, fazer, conferir e agir. Deu certo, padroniza e procura uma melhoria contínua. Deu errado, reflete, entra com uma ação corretiva e documenta, comunica para os demais. Não erra novamente. E não se martiriza, não se machuca, não gaste energia inventando uma ótima justificativa. Assume que errou e bola para frente, até porque isso cria um relacionamento muito melhor. E afinal das contas, nós trabalhamos com pessoas. Então, quanto mais gente a gente treinar para que as pessoas não cometam os mesmos erros, a gente fala que o sucesso deixa pistas, o fracasso também deixa. Não vai por esse caminho aqui que vai dar errado, né? O sucesso, né, Pedro? Isso é uma coisa interessante também. A minha visão é que o sucesso ensina pouco. E muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado para não cair na chamada armadilha do sucesso, né? Os erros, se bem gerenciados, eles ensinam muito mais
Eles têm muita coisa para ensinar, principalmente porque para quem é novo, né? Para quem está começando nesse mercado agora, não tenha dúvida que os erros serão iminentes Uhum. do negócio. Quem tem muita experiência erra, quem está começando agora com certeza erra também e vai errar muitas vezes mais. Então é muito importante a gente refletir e não errar mais. E tomar muito cuidado, né? O assunto até não é esse, mas você me falou uma coisa que me lembrou. O sucesso tem muitas armadilhas. Tinha um Muitas. amigo que dizia: quer conhecer alguém, é só dar alguns anos de sucesso para essa pessoa que você vai saber de fato quem ela é. Tamanho sucesso acaba mexendo com a cabeça das pessoas. Com certeza. Porque o sucesso muitas vezes já está relacionado ao poder, Exato. né? E a pessoa não está vivendo, porque errar é ruim, né? A gente receber uma correção é ruim. A gente aceitar que errou é muito ruim, né? Eu entendo perfeitamente, né? Para quem entende de perfil comportamental, eu sou perfil influente. Focado totalmente na reputação. Para quem é focado em signo, eu sou um leonino descrito. Então, assumir que eu errei, você imagina que não é uma tarefa muito fácil. Mas é muito importante essa reflexão. Eu acho que você resumiu muito bem essa parte. A gestão de custo, ela envolve muitas outras coisas, muitas outras habilidades. É importante pensar que isso acontece muito antes. É o PDCA acontecendo no processo completo, até para retroalimentar quem está planejando, para ele melhorar o nível de planejamento dele também. E quem está planejando, buscar entender aonde que está o erro para poder melhorar. Né? Então, é muito importante que essa peça também, né, busque lá na realidade, vamos ver se aquilo que eu planejei de fato foi possível executar. E, nossa, cara, se eu fizer todas as perguntas que eu quero te fazer, não vai dar tempo, que o episódio já está chegando. Vai ter que marcar outro. Com certeza. Mas, pra gente encerrar e cumprir com o que a gente prometeu aqui entregar, né? Então, eu vejo que assim, a gente precisa gerenciar o custo da empresa ali que a gente está trabalhando, mas a gente não tem aula nenhuma de educação financeira na escola. Então, muitas vezes a gente não sabe gerenciar nem nosso próprio dinheiro. Exato. Né? E queria que você falasse rapidamente uma visão aí sobre o mercado, sobre questões financeiras, sobre essa questão da reatividade e como que as pessoas conseguem se blindar quanto a isso. Legal. Pedro, quando eu resolvi, né, sair do meio executivo ali, corporativo, para empreender, eu tinha muito claro na minha cabeça, então eu tinha alguns propósitos. O primeiro era ajudar as construtoras nessa questão de custos, principalmente trabalhando nessa parte da origem que a gente falou do início, né? E outro propósito que eu tinha era ajudar as pessoas com educação financeira. Eu acho que na escola a gente tem muitas matérias e eu sou um defensor de que toda cultura é importante, todo conhecimento é importante, mas a gente às vezes tem algumas matérias que a gente vai acabar não usando ao longo da vida e acaba não falando na escola especificamente sobre dinheiro, porque tem até um exemplo que eu dou, todo mundo estuda biologia na escola, mas nem todo mundo vai ser médico. Agora, independente da profissão que você escolher, você vai ser obrigado a trabalhar com dinheiro, a gerenciar dinheiro, a tomar decisões que estão relacionadas a dinheiro. Então, na hora de empreender, eu tenho esse propósito de ajudar as pessoas com educação financeira a conhecerem melhor essa questão de dinheiro, a gerenciar melhor o dinheiro, a investir, né? Aqui no Brasil nós temos 220 milhões de habitantes para 5 milhões de investidores. A gente está falando aí de 1,5% da população, 2% da população que investe, que pensa no futuro. Enquanto nos Estados Unidos, acima de 50% da população investem seu próprio dinheiro pensando no futuro. Então, o que eu vejo hoje, assim, relacionado ao mercado financeiro, à educação financeira, é que as pessoas elas têm esses hábitos, né,
de que elas trabalham pelo dinheiro. E o que eu quero ajudar as pessoas é que elas façam o dinheiro trabalhar para elas e que elas não sejam mais escravas do dinheiro, que saiam do que a gente chama dessa roda dos ratos, né? De Uhum. trabalhar, correr, se esforçar e pagar boleto. Trabalhar e pagar boleto. Não. É cuidar do seu eu do futuro, é investir no seu eu do futuro, porque eu vejo o seguinte, aquele que não plantar hoje, aquele que não cuidar dessa parte financeira e de investimentos hoje, no futuro terá muitos problemas, porque se você olha hoje, principalmente essa questão de INSS, né, dessa previdência, matematicamente olhando, a previdência social para mim ela é uma empresa quebrada. Eu só não sei quando é que Uhum. ela quebra, Quando é que ela mas quebra de vez, né? eu tenho certeza que ela vai quebrar. Eu só não sei o dia. Então, para falar um pouquinho dessa questão de mercado financeiro, eu diria o meu propósito é que as pessoas não deleguem essa questão nas mãos do governo e sim que elas assumam o leme dessa questão e que elas possam cuidar e planejar e aprenderem a gerenciar o seu próprio dinheiro e no futuro colhendo muitos frutos é, dessa gestão financeira, dessa educação financeira. Sensacional. Que de fato, cara, não cabe a nós decidir qual matéria que é importante ensinar ou não, mas de fato, matéria que fala sobre como gerenciar o dinheiro seria essencial. Aonde que ela entraria, a gente não sabe, mas que ela precisaria estar ali na lista de prioridades, deveria estar. Com certeza. E pra gente encerrar, né, a gente vê que tem acontecido bastante de muita gente cair em golpes de pirâmides e questões financeiras. Queria que você falasse rapidamente por que você acha que as pessoas caem nessas pirâmides. Cara, basicamente, para a pessoa cair num golpe financeiro, ela precisa de duas coisas, né? Ela precisa de falta de conhecimento. Dois, ela precisa de ganância. Quando você junta falta de conhecimento sobre dinheiro e ganância, as pessoas são levadas a caírem nesse tipo de golpe, porque se a pessoa tiver um conhecimento básico sobre juros compostos, ela vai ver que é impossível que alguém pague para ela 20, 30, 40% ao mês de rentabilidade de um dinheiro que ela entrega na mão de terceiros. Se você fizer a conta de juros compostos, esse dinheiro, essa taxa, ele se multiplicaria muito rápido, transformaria a pessoa milionária ou até bilionária em pouquíssimo tempo. Então eu vejo assim, falta de conhecimento e ganância leva a pessoa a cair nesses golpes. Haja visto o caso que a gente viu recentemente de jogadores de futebol, Que né? ganha muito dinheiro. Muito dinheiro caindo em grandes pirâmides. E até eu ouvi um áudio de um deles dizendo: agora que eu me toquei, cara, como é que o cara ia me dar 10% ao mês, 20% ao mês? Porque, veja, se eu puder proporcionar 20% por mês para alguém, eu vou proporcionar para mim mesmo. Uhum. Eu não vou sair distribuindo para as pessoas. Então fica aqui um alerta. Quando você olhar rentabilidades desproporcionais, já é um sinal de que tem algum golpe, de que tem alguma coisa. E se você tiver conhecimento, rapidamente você identifica um negócio desse e dificilmente você vai cair numa pirâmide financeira. Com certeza. Sensacional, cara. Adoro esse tema. Esse aqui com certeza vai ter que voltar aqui outro dia pra gente falar sobre educação financeira. É bom que a gente consegue fazer um apanhado para quem trabalha na nossa área, que ganha o dinheiro, às vezes tem que investir na própria empresa, porque também precisa do conhecimento financeiro. Mas eu acho bem legal o que você falou, até como você citou sobre juros compostos. Os juros compostos, o ganho dele é com o tempo, não é de hoje para amanhã. Exato. Então, os juros que você vai ganhando conforme o tempo vai passando. Isso prova uma coisa que a gente já falou aqui no podcast, que a lei da semeadura, ela nunca falha. Nunca. Você planta, começa a crescer, vem o sol, mata, você aprende que você tem que pôr um sombrite, você aprende que aquela semente não dá certo naquele solo, que você tem que adubar mais, que você tem que jogar mais água.
até a hora que você pega a mão daquilo, aquilo começa a crescer e começa a gerar frutos e vai gerando mais frutos, e desses frutos vai aumentando a plantação que vai gerando mais frutos. Então, a lei da semeadura, ela nunca falha. Rafa, cara, foi sensacional o bate-papo. Muito obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo, um pouco do seu conhecimento, um pouco do seu currículo. Queria que você falasse aí como que a gente te encontra nas redes sociais. Cara, primeiro te agradecer, né, pelo convite e dizer aí que eu estou à disposição para sempre que for necessário a minha presença aqui. Eu fiquei muito feliz de participar. E nas redes sociais, o meu Instagram é rafael.capelari com 2 L's. É só digitar lá que me encontra para muitas coisas legais que a gente coloca lá. Legal, muito bacana. E para você que tem uma construtora, estiver precisando de uma consultoria sobre gestão de custos, o Rafa está à disposição. E também para você que está procurando aí um curso sobre educação financeira, sobre investimentos, o Rafa também está à disposição. E também me siga lá no Instagram, @pedromaranhão.engenheiro. E se você não está inscrito nesse canal ainda, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. E muito obrigado para você que assistiu até agora e até a próxima.